de notícia e vamos para a nossa próxima notícia, ainda nesse cenário de campanhas, início dos trabalhos aí. A gente vai falar de Flávio Bolsonaro, que também abriu esse trabalho de campanha em um evento que reuniu apoiadores e teve a participação de Jair Bolsonaro, Eita! mas por áudio. Saiu de casa? Em um áudio. Tá bom. E aí a gente começa falando dele também, porque tem que falar Tem que falar. desse ato que aconteceu no Rio de Janeiro, também berço político do bolsonarismo, como a gente sabe. Vamos dar uma olhada na foto aérea, então, que a Paula falou que não dava pra saber direito quem tinha colocado mais gente. Não é que não dá pra saber, é que realmente, normalmente essas contagens, elas acontecem mas de uma aqui forma não tem um pouco 40 mil desmedida. pessoas, nem a pau. Tem, segundo estimativas, eles batem ali 16 mil pessoas. Vamos jogar pra 20 mil pessoas? Então foi mais ou menos metade, né? Mas também assim, é aquilo. Acho que a gente acabou de falar, né? O Lula tem toda uma história de mais de 40 anos de política e o Flávio Bolsonaro tá começando agora, basicamente, na presidência, né? Com então, certeza. fica difícil também arrebanhar tanta gente, juntar tanta, principalmente com as pessoas que deixaram de aparecer nesse evento. Porque lá com o Lula, você pode ver, teve a Benedita da Silva, teve a Fafá de Belém, teve a Janja, teve o Alckmin, teve o Haddad, teve Que são figuras carimbadas já. Exatamente, teve o Pastor. Então teve muita gente, então pareceu muito coeso. O time parecia muito coeso, que é uma diferença que eu vejo muito clara da esquerda pra direita. Assim, a esquerda tá sempre coesa, junta. Eles estão fechados com o Lula, que é uma coisa impressionante. Não, mas é porque não tem nenhum candidato para confrontar com o Lula. Você tá falando de quem tá do lado do Lula ali, de quem faz parte da campanha dele, mas candidato... Não, mas de modo geral, eles são sempre muito coesos. A história que eles contam é uma história muito mais coesa do que a história que a direita conta. A direita, você não sabe exatamente pra quem olhar, porque daí tem o Caiado, daí tem o Flávio, daí tem o Renan, você não sabe exatamente, tá muito pulverizado, é isso que eu quero dizer, né? Eles não se associaram, vamos dizer assim, pra falar, bom, vamos escolher um então e vamos junto. O Lula carrega essa coisa, né? Até porque o Lula é o dono do PT também, então acho que fica mais fácil. Mas a gente sente essa falta. Principalmente na questão feminina, né? Quando eles trazem, o PT traz a Benedita da Silva, eles estão trazendo um recado, eles estão falando assim, olha, a primeira candidata negra que teve é nossa e ela tá aqui. E ela foi lá e falou. Aqui eles não têm nem a Michelle. Então o que aconteceu com o Flávio? Ele teve que trazer a mulher dele para poder falar, olha só, mulheres também temos... Porque agora ele começou a pensar muito pouco tempo nas mulheres, hein? Alô? O que foi isso? Nossa, ele falou, tá todo mundo bêbado no Twitter hoje, tá bebendo uns goró lá. Então daí ele traz a esposa dele, que é uma pessoa que não gosta de aparecer. Ele mesmo falou, né, na campanha, ele falou assim, na campanha não, em cima do carro. Ele fala, minha esposa não gosta muito de aparecer, e olha só quem resolveu falar hoje. Então, a gente vê um problema de união, eu acho. Mas em relação à utilização, ao perfil feminino também do presidente Lula, como que ele utiliza as mulheres aí, também não acho que ele levanta muito essa pauta da mulher ali ao redor dele. Não acho. Como não? Como não? Claro que não. A gente tem Janja ali do lado dele, tudo só bem, Janja falando. Mas o que dá pra fazer? Ele acabou de começar o Flávio Bolsonaro com a esposa dele. Janja já tá aí, desde esse último legado do presidente Lula. Mas o ponto de vista político é muito mais esperto. O Lula e o PT estão sendo muito mais espertos. Eles sacaram que eles podem usar a Janja como esse capital político, entendeu? E o Flávio tá a quilômetros de distância. A gente falou no outro programa, né? Tem uma diferença de 10% do eleitorado feminino pro PT em relação ao PL e ao Flávio. Então a gente vê que tem essa defasagem, sabe? Eles não são espertos, eles não estão sendo espertos. Eles estão ficando pra trás em vários quesitos, entende? Acho que enquanto ele tá pensando em colocar IA de sunga branca, o marketing do Lula tá pensando em como que a gente vai contar uma história bem contada. Em termos de narrativa, o PT tá melhor nessa comparação desse final de semana. Tem um ponto que a gente começou falando aqui, que foi a falta. Não, tudo bem, da mulher a gente tá... Acredito que o bolsonarismo ali, Flávio Bolsonaro, tá tentando angariar aí, fazer uma estratégia, um jogo de damas ali, literalmente, para ver quem que vai caminhar do lado dele. Mas teve algumas ausências importantes. Puta merda, quer falar? Umas ausências importantes. A gente teve a elencar? ausência do Silas Malafaia, que sempre esteve em palanques de Jair Bolsonaro. Importantíssimo pro Silas eleitorado evangélico, Sim. religioso, entende? Que isso teve também lá no PT. Quando a Janja pega o microfone e canta com o pastor, ela tá falando, galera, eu que sou de matriz africana, agora olha o que eu tô fazendo aqui, tô cantando junto com o pastor. Então é de uma esperteza, não vamos falar do oportunismo disso, tá? Estamos falando da esperteza do marketing, porque tem um oportunismo nisso, obviamente. Mas quando a gente tem o Flávio com a possibilidade de trazer o Silas, por exemplo, cadê o Silas?
Silas falou, Eles falaram até que estava pulverizado porque eles queriam que a campanha fosse mais nacional, né? Que vai ter muita coisa pela frente, então ele vai aparecer em outros momentos. Aí a gente teve a falta do Silas Malafaia, a gente teve a falta da Michelle Bolsonaro também, que seria muito importante nesse dia também, nesse início da campanha do Flávio Bolsonaro, que assim como a gente sabe, também traria esse eleitorado feminino ali naquele momento, mas E teve evangélico, mas teve a participação da esposa do Flávio. Mas cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Nicolas Onde Ferreira. está Nicolas? Cadê o Nicolas? Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas também. Tarcísio de Freitas também não fez participação ali no ato do Flávio Bolsonaro. O Tarcísio falou que ele não foi até lá porque, como era Rio de Janeiro, então ele achou que não tinha muito a ver ele ir lá porque o eleitorado dele é muito mais forte em São Paulo. Faz um certo sentido, mas do ponto de vista de galera, estamos reunidos, não faz tanto, né? Parece muito pulverizado mesmo, parece demais, parece uma cadeia, não tem Nicolas, não tem Silas, não tem Michelle, tem o Bolsonaro no áudio. Vamos ouvir o áudio do Bolsonaro que ele mandou? Vamos. Eu só pedia que Deus não deixasse órfão a minha filha de 7 anos. O resto, com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos. E já teve imagem de Jair Bolsonaro, já teve carta e agora tem o áudio. O que tu achastes? Eu acredito que... Já pensou se esse áudio dá algum problema também? O quê? Não toca? Não roda? Não, já pensou se esse áudio dá algum problema para a campanha do Flávio Bolsonaro? Já. Assim como já deu carta, Eles assim como já deu entenderam. problema. Gente, todo mundo entendeu. Assim como deu carta, problema, assim como deu vídeo de inteligência artificial, só falta também esse vídeo também dar um grande problema e ter 48 horas para responder em relação a esse vídeo. Mas vamos ver aqui, ó. Eu só pediria, né? Só pedia que Deus não deixasse órfã a minha filha de 7 anos. O resto, com os meus amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos. Uma fala curta, frase curta, Genérica. objetiva. Que, né, fica no meio do caminho ali, enfim. Até porque ele não pode pedir, né, voto. Não pode falar, olha, vote no meu filho porque ele é a continuação do meu legado, né? Pois é, não pode. Não pode. Teve alguns pontos interessantes também nessa campanha do Flávio Bolsonaro, a utilização da camiseta dele. Deu pra ver aquela camiseta que ele estava utilizando, muito semelhante à camiseta que Jair Bolsonaro utilizou lá em Juiz de Fora. Não, da camiseta que Flávio Bolsonaro utilizou no início da abertura da campanha dele lá no Rio de Janeiro. É uma camiseta com uma frase semelhante à que o pai dele usou no dia da facada lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Qual foi? É uma frase falando de Deus, enfim, uma frase bonita lá na camiseta verde e amarela dele. Temos aí, olha aí a camiseta. Vamos ver o quê? Temos uma camiseta e ele tá de colete à prova de balas também. Então tem também esse apego, essa memória afetiva ao bolsonarismo também, a Jair Bolsonaro. Então temos esse ponto em comum entre as duas campanhas, a de Lula e a de Flávio Bolsonaro. Mas esse apego retroativo, essa coisa da memória dos dois, tanto o Lula com o passado dele, os movimentos sindicais, e o Flávio Bolsonaro com o passado do pai dele. Mas você vê como é interessante, como eu tenho falado muito aqui que o Flávio não tem personalidade política. E mais uma vez, os acontecimentos corroboram com o que eu tô falando, porque é o seguinte, o Lula, ele tá voltando pro próprio passado dele, ele tá voltando pro berço dele, ele se pega no colo e ele fala, esse é o Lula que vocês conhecem hoje, pro eleitorado dele, isso faz total sentido. O Flávio, ele sempre tá na sombra de alguém, ele sempre tá na sombra do Nicolas, ele tá na sombra da Michelle, ele tá na sombra do Bolsonaro, ele tá na sombra, ele sempre tá na sombra. Não dá, eu não consegui ver ainda o Flávio, eu não consigo ver a personalidade do Flávio. Então toda a campanha dele, você vê, talvez o ponto máximo é um áudio do pai dele, você entende? Então não tem Michelle, ele precisa da Michelle, não tem o Bolsonaro, tem o Milei, então o Milei também, é sempre ele na cola de alguém, ele ainda não achou a maneira como ele se comunica com o eleitorado dele. E é por isso que eu acho que ele tá tão patinando nesse vai e volta, às vezes passa um pouco, volta, porque a gente não sabe quem é o Flávio. Quem é o Flávio? Nesse discurso dele no início da campanha, ele traz um pouco quem é essa personalidade dele. Ele fala bastante, inclusive, acho que foi um dos primeiros momentos em que Flávio Bolsonaro mais discursa. Em todo esse período pré-eleitoral, ele faz discursos super endurecidos, dá pra ver um pouco da personalidade que todo mundo questiona de Flávio Bolsonaro, mas ele faz discursos endurecidos em relação à segurança pública, ele tem algumas propostas que ninguém trouxe
ainda, proposta de castração química aqui no Brasil. Ele faz discursos endurecidos que mostram mais a personalidade dele aqui no país, sim. É que a gente não tinha visto e que você não acompanhou exatamente ele falando nesse início da campanha dele. Não, de forma... Mas diferente das últimas vezes em que ele fala, essa vez foi a vez que ele mais falou. Falou do vice dele, Alfredo Gaspar, apresentou mais o vice dele. E essa história, essa trajetória do pai dele é um passado que não tem como apagar, Oscar Filho. É impossível apagar o passado do Flávio Bolsonaro com o pai dele. Não, mas não é, eu não tô falando... E o próprio eleitorado dele, digo mais, vou te interromper de novo. Tudo bem. O próprio eleitorado dele quer ouvir Jair Bolsonaro. Quer ouvir alguma fala, quer lembrar de Jair Bolsonaro. Mas as viúvas do Bolsonaro precisam saber que o Bolsonaro, por enquanto, tá inelegível. Ele não consegue, você entende? Tem que... Galera, sepulta essa ideia. Tem que o Flávio tem 2 meses pra campanha. E é isso que eu tô falando. Quando o Lula remete a uma história, remete a uma nostalgia dele e não da Quantos família anos dele. De Lula, só pra Lula terminar. tem história, só pra terminar. Quantos anos? E só pra terminar. Daí o Flávio, ele não consegue fazer isso porque ele não tem. Então seria o momento não só de ele apelar pra nostalgia e do pai dele e trazer discurso que o pai dele já falou exaustivamente, a gente sabe qual que é. É o momento dele falar: galera, se vocês votarem em mim, além de eu liberar o meu pai da prisão, que é o que ele promete, eu vou fazer isso e aquilo que compete a mim, e não à minha família, e não ao meu pai. É isso. No discurso dele ele fala. No discurso dele ele fala sim, Oscar Filho. Ele não tem personalidade. Tem personalidade, a personalidade está sendo montada, e pra gente finalizar essa notícia aqui, o Oscar Filho, ele quer comparar uma trajetória de 20 anos do petismo do presidente Lula, ali de movimentos sindicais, como ele mesmo mostrou no início da campanha, com o movimento que acabou de iniciar do Flávio Bolsonaro, tentando mostrar um bolsonarismo, um Bolsonaro mais moderado ali na campanha dele, tentando mostrar a personalidade dele, que ele vai sempre ser cobrado, como a gente já conversou aqui. Quantos anos, de novo, vou repetir, 20 anos de presidente Lula, desde 2000, 2002, não me lembro mais, era muito criança. Faltou um detalhe, Paulo, o Flávio Bolsonaro que começou agora, e aí você quer personalidade, comparar personalidade com o presidente Lula. Claro, o Renan, que é tem muito menos expressão política do que o Flávio, a gente sabe quem é o Renan, é isso que eu quero dizer. O Caiado, mesma coisa, o Zema, mesma coisa. Esses caras, eles já têm personalidade. O Flávio não tem. Ele está na sombra do Milei, da Michele, do Silas, do Nicolas. Ele está na sombra de todo mundo. Ele vai só no vácuo, E do próprio pai dele. Ele não consegue falar. Este sou eu. Ele não consegue... Posso finalizar da seguinte forma? Talvez a sunga tenha sido o maior momento dele, sem brincadeira. Porque daí ele posta um negócio e fala assim: eu pelo menos tô gostando disso aqui, tô achando engraçado. Eu vou finalizar da seguinte forma. Finaliza. Eu prefiro, vou até voltar aqui pra Berta, eu prefiro um candidato, eu não tô falando de Flávio, eu tô falando de qualquer candidato, que se esconda na sombra de alguém, mas que na hora que sentar na cadeira presidencial, tome atitudes benéficas aqui pro Brasil, do que um candidato que faz balbúrdia em rede social e ataca os outros candidatos como os outros atacam. É isso, que sente na cadeira, que faz o que tem que ser feito. Mas ele pode fazer de pé também, não pode? Pode fazer de pé ou sentado, da posição que ele quiser. Exatamente. A gente vai para a próxima notícia. É que nem quando eu virei a Paula. Mas eu